A paz do Senhor, que Deus venha abençoar cada um de vocês. Hoje eu venho trazer uma palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 12 e versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Nossa, palavra maravilhosa. O segredo do guerreiro. Qual é o segredo do guerreiro? O segredo do guerreiro está dizendo aqui que devemos louvar a Deus, glorificar a Deus no momento das nossas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas angústias. E hoje eu venho trazer um pouco da minha história, que eu passei um momento de opressão na minha vida. Quando eu estava mais jovem, quando eu estava com 13 anos, hoje eu estou com 15. Quando eu estava com 13 anos, eu ainda não conhecia Jesus totalmente. Eu ainda não tinha me derramado de verdade na presença do Senhor. Não tinha abrido meu coração para que Ele fizesse morada. E nesse momento eu vivi um momento de opressão, eu vivi um momento de ansiedade, ataque de raiva, ataque de pânico. E tudo isso eu vou explicar no decorrer do vídeo. Mas primeiramente eu quero falar sobre fraquezas, né? Sabemos que todos nós temos nossas fraquezas. Nós enfrentamos as nossas lutas. Cada um de nós temos o nosso ponto fraco. E esse ponto fraco é algo em que você renunciou ou está querendo renunciar. Eu já renunciei muitas coisas na minha vida para que Cristo fizesse morada. Eu tive que renunciar a muita coisa. Meu irmão, não é só porque eu sou jovem que eu não preciso renunciar. É aí que eu preciso renunciar, porque dia de hoje está meio difícil as coisas. E hoje eu vejo que Deus fez mudança na minha vida. Quando ele entrou na minha vida, Ele transformou mesmo a história. E aqui, minha graça é suficiente para você. Ou seja, não precisamos de mais nada, só da graça do Senhor. Quando Ele fala graça, Ele traz essa graça junto com amor, junto com misericórdia, junto com bondade, honestidade. Ele traz todas essas coisas boas, sabe? O Senhor, para a nossa vida. E quando Ele vê que nós estamos passando por dificuldade, Ele olha e vê tudo. E quando Ele vê que nós somos cristãos, que estamos ali, batalhando, estamos sendo caluniados, estamos sendo perseguidos, mas nós continuamos adorando, Ele nos abençoa. Porque está escrito aqui que eu me gloriarei, eu me alegrarei nas minhas fraquezas, no momento de necessidade, no momento de angústia, no momento em que eu estiver passando por uma dificuldade. E agora eu vou falar um pouco da minha história. Eu lembro quando eu estava com 13 anos, eu comecei a ir mal no colégio também. E eu falava pra minha mãe tudo que acontecia comigo. E aí eu era uma menina tão estudiosa naquela época, mas por algo que eu estava passando dentro da minha casa, eu comecei a ficar oprimida e nem estudar mais eu queria. Eu estava vindo muitas influências negativas para minha vida. E eu lembro que eu entrava no meu quarto e aí eu começava a chorar. Tinha vezes que eu chorava sem saber o porquê que eu estava chorando. Eu chorava muito. E eu lembro como se fosse hoje. Eu entrava no meu quarto e eu sentava na cama, eu pegava os meus cadernos, que eu sempre gostei de ler, de escrever. E eu pegava meus cadernos, mas eu pegava os cadernos, era para me escrever algumas coisas ruins que eu tinha passado no dia. Eu sempre fui uma menina de escrever a minha história, assim, de escrever o meu dia a dia num diário. Então eu escrevia naquela época também. E eu pegava meu caderno, eu escrevia tudo assim e tal. E eu lembro uma vez que eu sentei na cama e eu peguei meu violãozinho de 4 cordas, porque nesse tempo eu não tava com dinheirinho pra ajeitar ele. E aí eu pegava e começava a tocar sem saber tocar. E eu começava a cantar, eu fazia composições no meio dessa angústia toda. E eu convidava o Senhor, eu sentava na cama e falava assim: Senhor Jesus, senta aqui na cama comigo, Pai. E eu sentia aquela presença entrar no meu quarto. E eu às vezes eu me derramava em lágrimas, mas não era nem porque eu estava sentindo oprimida mais, mas era por causa da presença do Senhor que estava ali.
E foi um momento difícil para mim porque eu tive que me gloriar na hora da minha fraqueza. Assim como Paulo fala aqui, tive que me gloriar, eu tive que tentar ser forte, porque muitas vezes eu não era forte, mas eu tive que tentar ser forte. Mas o Senhor, Ele sempre esteve comigo. E eu lembro uma vez que eu ficava doente também por causa da asma que eu tenho. E aí dá um chiado no peito, dá uma dor no peito, fica com falta de ar, fica com, às vezes com dor de cabeça e fica gripada, muita coisa assim. E às vezes eu ficava doente com asma e eu passava a noite sem conseguir dormir por causa da asma. E tinha vezes que eu acordava de madrugada e eu não conseguia dormir mais e aí eu orava, eu ia orar. Porque eu percebia que Deus me acordava no meio da madrugada que era para mim orar. E desde daí eu comecei a orar de madrugada. E foi quando o Senhor Ele foi tirando todo aquele sentimento ruim da minha vida. Toda aquela opressão, toda aquela, eu digo até depressão também, porque às vezes eu ficava muito deprimida. Com algumas coisas eram às vezes simples coisas, eu ficava chorando, eu não sabia mais o que fazer. E aí o Senhor Ele me libertou de todos esses sentimentos ruins. Mas hoje, não, meu irmão, não é só porque hoje eu tô assim com Deus, renovada, que eu não passo por tribulação. Eu ainda continuo passando no meu dia a dia, e todos nós passamos, mas é diferente, porque antigamente eu não sabia lidar com isso. Mas hoje eu sei como lidar, porque eu tenho hoje o Espírito Santo na minha vida. E ele faz morada, e quando ele faz morada, ele traz as respostas para as perguntas que nós não tínhamos resposta antes. E hoje eu posso dizer que sou renovada. E assim como o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida também. É só você crer. Eu não sei o que você passou, se você passou fome, se você passou necessidade, angústia, se você passou pressão, assim como eu falei. Se você passou momentos em que você chorava sem saber o porquê que estava chorando. Se você muitas vezes ficou deprimida, se muitas vezes você foi expulsa da tua casa, se o casamento da tua mãe, do teu pai não ia bem, se você cresceu sendo órfão de pai ou de mãe, eu não sei. Eu só sei que tem um Deus que Ele renovou a minha vida e Ele pode mudar a tua história também. É isso que eu quero deixar para tua vida. Pega essa palavra em nome de Jesus. Amém.